Olá, crianças. Bom dia. Hoje nós vamos fazer nossa aula. Nós estamos na última semana do mês de julho e vamos entrar de férias, né? Vamos aproveitar que nós temos essa última semana de aula e vamos rever algumas atividades. Vamos aproveitar para concluir também as atividades do último assunto que nós vimos, não é? Que foi a subtração. E vamos pegar o livro, tá bom? O caderno, o lápis, para a gente responder. Se a gente tá sem o livro, mas acredito todos têm o livro, então vamos lá, na página 123. E hoje a gente vai brincar de adivinhação, de investigação. Aliás, investigação é o que a gente faz quando a gente quer resolver problemas, não é? Investigar para encontrar as pistas, descobrir como a gente vai encontrar a solução daquela pergunta que está sendo feita. Isso é investigar. Então, matemática também é investigação. E a gente precisa ler, entender, não é? Precisamos fazer a continha. Lembra dos passos que nós precisamos para resolver um problema? Nós precisamos entender, compreender, precisamos planejar o que nós vamos fazer, executar, verificar e responder. Cada etapa dessas é importante, cada passinho desses é importante. Eu compreendo, eu só posso compreender se eu ler. Preciso ler. Depois eu preciso pensar como é que eu vou responder isso, o que eu vou precisar fazer. Depois eu vou fazer a continha que eu preciso executar, que eu preciso calcular. E ainda preciso verificar para saber se está certinha. E por último, responder a pergunta. Então nós vamos seguir esses passos. E aí, qual é a questão? Quem é que nós estamos, sobre o que nós estamos investigando? Nós vamos procurar o probleminha sobre quem? É sobre a Mônica. Tem umas informações sobre a Mônica e umas perguntinhas sobre ela. E o que está dizendo? Está dizendo que no segundo ano a Mônica tinha 7 aninhos. Olha ela aí com 7 anos. E o brinquedinho dela, o coelhinho, não é? E depois ele diz que agora a Mônica tem 16 anos. Olha só, a Mônica com 16 anos. Já cresceu, passou o tempo. Então, tem umas perguntinhas que estão sendo feitas para a Mônica. Porque você sabe, todo mundo envelhece e a gente muda com o passar dos anos, não é? E a Mônica também, ela envelheceu, ela ficou mais velha. Ela cresceu e nós também vamos crescer, vocês também vão crescer, vão ficar, né? Vão a cada ano completar uma idade nova e vão desenvolver, não é? Ficarem mais altos e vão aprender muitas coisas. Então vamos ver o que é que estão perguntando sobre a Mônica, que nós vamos ter que procurar a resposta. Na letra A, pergunta assim: olha, Mônica criança e Mônica adolescente. Ele quer que a gente saiba daquelas figuras quem é a Mônica criança e a Mônica adolescente. Então, vocês acham que a Mônica criança é a que está com o coelhinho ou que está sem o coelhinho? Eu acho que a Mônica criança é a que está com o coelhinho, não é? Então, nós vamos colocar a letra C. Na letra C, a Mônica com o coelhinho. Vocês vão fazer aí, escrever a letra C
no desenho da Mônica tem um quadradinho embaixo. E a Mônica sem o coelhinho, ela já está adolescente. Vocês vão escrever a letra A, porque a Mônica criança tem um coelhinho e a Mônica adolescente não tem um coelhinho, tá bom? Vocês dão uma pausa e respondem, tá bom? Depois vocês voltam o vídeo para continuar. Pausa é só você clicar onde tem 2 tracinhos. Quando tem 2 tracinhos, você pausa ou clica em cima do vídeo, que ele pausa uma vez. E depois você clica uma vez e ele volta a passar. E na letra B diz: qual a diferença entre as idades de Mônica nas 2 fases? Que fases? Fase 1 ela é criança, fase 2 ela é adolescente. E olha a palavrazinha que está me dando uma pista do que eu vou fazer, do que eu preciso fazer. Tem uma palavrinha que diz tudo: diferença. Qual é a continha que o resultado a gente encontra a diferença ou o resto? É a adição ou subtração? É a subtração. Por quê? Porque na adição, quando eu faço a continha, eu encontro a soma ou o total. E nós estamos querendo saber a diferença. Então, é a subtração. Já está dando a dica. Então, a subtração é a continha que eu vou fazer. E os números que eu vou usar, quais são? A idade da Mônica com 7 anos e a idade dela com adolescente, 16 anos. Então, os números são 7 e 16 que eu vou fazer a subtração. Então, eu vou colocar o maior em cima, 16, e o menor embaixo, 7. E vou fazer uma continha de subtração, que o sinal é menos. Então, quanto é 16 menos 7? Eu faço, se você não sabe de cor, você pega 16 tracinhos, faz 16 tracinhos e risca 7 tracinhos. Fica quanto? Você vai contar. Confira aí se ficam realmente quantos. Então, você vai encontrar, faça uma pausa e faça a continha. Você vai encontrar 9. Então, 9 é a diferença, o resto ou a diferença. Nesse caso aqui é diferença, por quê? Porque eu estou perguntando quanto é a diferença de 2 números, 16 e 7. Se eu tivesse fazendo uma continha de, eu tenho 16 bombons e vou tirar 7, então seria o resto. O resto seria 7, mas nesse caso não é resto, é a diferença. Então, a resposta qual é? 9, não é 9 anos. É 9 anos mesmo, tá certo? São 9 anos a diferença das idades da primeira fase de criança e de adolescente da Mônica, tá bom? Agora vamos para a letra C. Conforme crescemos, novos dentes vão nascendo. Aos 7 anos, Mônica tinha 20 dentes e agora ela tem 28 dentes. E quantos dentes Mônica tem a mais do que tinha aos 7 anos? Olha só a palavrinha também chave, a palavrinha que vai me dizer o que é que eu vou fazer. A palavrinha, a expressãozinha a mais. Só que a mais não significa eu vou fazer adição, porque a mais ou a menos significa que nós estamos querendo saber quanto é a diferença, quanto é a mais ou quanto é a menos. E eu vou fazer a mais ou a menos entre que números? Os números. Nós estamos querendo saber quantos dentes Mônica tem. Então, quais são os numerozinhos que falam de dentes? São 20 dentes e 28 dentes. Eu não posso usar o 7, porque 7 são anos. E eu estou querendo saber quantos dentes Mônica tem. Então,
Então, eu vou fazer uma subtração entre os números 28 e 20, porque estão falando de dentes esses números. E 28 é o número maior, 20 é o número menor. Então, eu vou colocar 28 menos 20, a continha de menos, e vai fazer, eu sei que 28 são 2 dezenas e 8 unidades, e 20 são 2 dezenas e 0 unidades. Então, eu vou colocar os números unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, 8 menos 0, 8 unidades menos 0, eu tenho 8, não tiro nada, fico com 8. E eu tenho 2 dezenas e vou tirar 2 dezenas, eu fico com 0. 2 menos 2, 0, porque eu tirei tudo. Então, quanto é a resposta? Quantos dentes Mônica tem a mais? 7, 8 dentes. E eu coloquei 8 anos, mas eu errei. Eu preciso apagar essa palavrinha anos e preciso colocar 8 dentes, tá bom? A gente também erra, professor também erra, sabia? Mas a gente precisa encontrar o que a gente errou para rever e refazer e corrigir. E agora, na letra D, na dentição, o que é dentição, professora? Dentição é o conjunto de dentes que a gente tem na boca. Na dentição de um adulto tem 32 dentes. Quantos dentes falta nascer em Mônica? Quantos dentes a Mônica tem? Ela tem 28 dentes, né? Ela tinha 20, agora ela tem 28, mas ainda falta nascer 32, porque a Mônica vai ficar adulta. Ela já está quase adulta, tá? Adolescente, mas ainda vai se desenvolver. Então, olha aí a palavrinha que diz o que é que eu vou fazer. A palavrinha faltam. Então, na palavrinha faltam, também eu uso subtração, porque quando eu faço uma continha entre dois números, eu encontro o resto, a diferença, e isso significa que eu vou completar. É porque falta para chegar em algum lugar, um número até chegar ao outro. Então, se ela tem 28 para chegar em 32, faltam quantos? Eu vou fazer uma subtração entre os números 32 e 28. Só que tem uma coisa, eu tenho 32, são 3 dezenas e 2 unidades. E 28 são 2 dezenas e 8 unidades, não é? Então, 32 é maior que 28, eu vou colocar 32 em cima e 28 embaixo. Mas agora eu tenho que tirar 2 unidades, de 2 unidades eu preciso tirar 8. 2 menos 8, como é que eu faço? Eu preciso pedir as dezenas. Então, as dezenas têm 3. Ela pode ceder uma para as unidades. Então, uma dezena dá mais 2 unidades, ficam 12. Então, eu corto 3 e eu sei que vai ficar 2. Então, 12 menos 8 ficam quanto? Eu tenho 12 e tiro 8, eu fico com 4. E aí eu tinha 3 dezenas, fiquei com 2. 2 menos 2, 0. Então, a resposta qual é? Faltam 4 dentes. Como é que eu sei que isso está certo? Porque se eu somar 28 mais 4, vai ficar 32. Então, tá certinho. 28, 29, 30, 31, 32. E olha o número que eu tinha, 32. Então, está corretíssima, gente. Então, crianças, é isso. Prestem atenção para aprender bem. Até a nossa próxima aula. Um beijo!